Olá, vamos falar sobre o HIV na gestação. O HIV é uma sigla em inglês, né, do vírus da imunodeficiência humana, que ele ataca o sistema imunológico e ele apresenta nenhum risco maior na gestação, desde que a carga viral esteja controlada, esteja negativa, né? O HIV ele pode sim passar para o feto, gerando icterícia, hepatosplenomegalia e infecção generalizada. Por isso a gente vem aqui e vamos fazer o seguinte: como é que a gente começa fazendo o diagnóstico dessa paciente para ver se ela tem HIV ou não? A gente vai fazer o teste rápido dessa paciente. Na primeira consulta do pré-natal, a gente já inicia um teste rápido. Depois, no terceiro trimestre da gestação, a gente vai fazer esse teste rápido. No momento do parto, a gente vai ver como é que está a carga viral dessa mãe. Se um paciente que tem diagnóstico for adequadamente tratado no pré-natal, o risco de transmissão vertical, ou TV, para o feto, ele reduz de 45% para menos de 2%. Por isso que é tão importante, durante o pré-natal, fazer o teste de HIV e fazer o acompanhamento dessa gestante, né? A gente vai fazer o teste rápido, a gente só tem que lembrar de um detalhe aqui. Que eu vou fazer o primeiro teste rápido no primeiro trimestre, né? Depois eu vou fazer também no terceiro trimestre e no momento do parto. E eu vou ter que ficar sempre acompanhando essa paciente. Outra coisa que a gente tem que olhar aqui nessa paciente são além do teste rápido, a gente ainda vai ter que fazer nessa paciente provas de punção renal, repetir trimestralmente o hemograma, a gente vai ter que ver a sorologia de hepatites, de Chagas, a gente vai ter que ver o calendário de vacina dessa gestante, as de pneumococo, meningococo, a gente vai ter que ver, e se ela não tiver essas vacinas, a gente vai ter que proporcionar para ela, né? Outra coisa que a gente tem que passar aqui é como é que a gente vai fazer, então, a investigação. Eu já falei que é por teste rápido, mas a gente vai dosar... O que a gente vai dosar? A gente vai dosar a carga viral e o CD4 dessa gestante, que é feito por meio de laboratório, né? Eu vou dosar a carga viral, que é o CV representado aqui, e o CD4 dessa paciente. Se esse CD4 estiver baixo, eu tenho uma carga viral alta. Então, o principal fator que determina a transmissão vertical é a carga viral, que ela deve estar negativa ou controlada. Então, a gente vai fazer esse exame, que é uma amostra de teste rápido laboratorial. Se ele der positivo, eu vou repetir o exame. E aí, ele dando positivo de novo, a gente já vai solicitar a genotipagem. A gente vai somar a esse exame carga viral, CD4 e genotipagem. Mas se eu fizer esse exame para investigar se essa mamãe tem, se essa gestante tem ou não HIV, e ele der negativo de primeiro, aí eu já me dou por satisfeita. Mas se ele der primeiro positivo e depois ele der negativo, a gente vai repetir o fluxograma dessa paciente. A gente tem que destacar que, havendo uma carga viral menor que 1000 cópias, a gente fica tranquila sobre a transmissão vertical. Então, aqui só está repetindo um pouquinho mais, que na taxa viral... A transmissão vertical ela é inferior a 1% naquelas gestantes que têm a carga viral abaixo de 1000 cópias. Sempre que a carga viral da gestante estiver abaixo de 1000 cópias ou indetectável, ela não vai ser uma preocupação para o feto. E por isso que a gente tem que ficar no primeiro trimestre, no terceiro trimestre, antes do parto, 34 semanas, a gente tem que ficar fazendo acompanhamento dessa carga viral dessa gestante. Ou seja, é preciso repetir a cada 4 semanas. É preciso repetir com 34 semanas de gestação e ainda, se houver dúvida sobre a resistência, a gente tem que solicitar. Quais são os exames que a gente vai solicitar? Gestantes que elas dão positivo para carga viral, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai repetir carga viral, CD4, e a gente vai acrescentar para essas gestantes a genotipagem. Mas se essa gestante ela fez só de primeira, e aí a gente vai solicitar o que eu já falei anteriormente, CV, que é a carga viral, mais CD4, vamos repetir. Se der positivo, a gente entra nesse quadro aqui. Além da rotina habitual, acrescenta-se a essas gestantes mais exames para as bichinhas terem que fazer, né? A prova de punção renal, repetição trimestral, checar o calendário vacinal. Então, além dela fazer o exame anterior, ela ainda tem que fazer esse acompanhamento aqui. Na terapia antirretroviral é o tratamento que a gente vai ofertar para essas gestantes. Ela é indicada para toda gestante que tem HIV. E a gente tem um objetivo de entrar com o TARV para fazer a suspensão da carga viral. A gente sempre deve escolher a TARV. Se o paciente for virgem ou não do tratamento, a gente deve entrar com a medicação. A gente não tem que esperar os exames saírem. A gente já entra com a medicação para não prejudicar o feto. E no início da TARV, durante a gestação, sem exposição prévia. O esquema inicial oferece para o primeiro trimestre. Aí eu tenho assim, eu vou iniciar a TARV durante a gestação sem exposição prévia a ele.
Até 12 semanas, não existe estudos que se eu devo ou não iniciar com o TARV. A gente vai ter que avaliar os riscos-benefícios e aí a gente vai verificar se compensa ou não entrar com essa medicação para essa mamãe. O esquema preferencial que a gente tem que colocar aqui para essa mamãe é o TDF mais o 3TC mais o DTG. O que a gente tem que prestar atenção aqui é que para os pacientes que engravidam com uso de TARV, elas já estavam usando, a gente vai manter essa medicação. O esquema já iniciado, a gente vai manter, inclusive, o DTG. O DTG, ele tem algumas restrições, né? É um tratamento que o que a gente deve usar, né? Aí tem aqui, né, que a gente não pode, ele é contraindicado com anticonvulsivantes, oxacarbamazepina, dofetildina ou psilcaína. E aí a gente deve então recorrer a essa outra medicação aqui embaixo. Aqui a gente vai falar então um pouco sobre o manejo dessas gestantes, né? Como que a gente deve manejar essas gestantes? A gente vai ler aqui que a gestante com carga viral maior que 1000 cópias, a gente vai fazer o exame dela com 34 semanas para ver a carga viral dela. E com 38 semanas a gente vai indicar ela para cirurgia eletiva. Se a carga viral dessa paciente está acima de 1000 cópias, ela apresenta risco de transmissão vertical. Então a gente vai mandar essa gestante para fazer uma cirurgia eletiva. Porém, se essa gestante ela apresenta um quadro de supressão ou carga viral inferior a 1000 cópias, a gente vai ainda assim, né, fazer o parto da via obstétrica, mas se não houver nenhuma outra tipo de infecção, né, restrita, ela ainda pode, visto que ela está com a carga viral menor que 1000, ela ainda assim pode fazer o parto vaginal. Outra coisa que a gente tem que ver aqui é o manejo das vias de parto com gestantes vivendo com HIV. Se a gestante ela tem uma carga viral menor que 1000 cópias, mas ainda com valores detectáveis, a gente vai entrar com o AZT, né, por via endovenosa. E o AZT injetável também deve ser administrado pelo menos por 3 horas antes da cesárea. A gente sempre vai usar o ATZ na gestante, no período do parto? Não, a gente vai usar o AZT, naquelas gestantes que apresentam carga viral detectável após 34 semanas. E independente da carga viral, se houver uma história de má adesão ao tratamento, aí a gente vai entrar com o AZT. Outras condições obstétricas que a gente tem que ficar atenta para essas mamães que apresentam HIV são a sepse puerperal, porque ela tem um risco. A sepse puerperal, porque ela tem um risco 3 vezes maior comparado com as mulheres que não têm HIV. A hemorragia pós-parto, né? Não utilizar derivado de ergotamina. Se a paciente fizer uso de IP, pois essa associação está relacionada às respostas vasoconstritoras. A gente também tem que ficar atenta à hiperemese gravídica e esse outro aqui. E os cuidados específicos durante o parto vaginal é o seguinte: a gente só tem que iniciar o AZTV quando indicável, ou seja, se a gente tem carga viral detectável ou se o tratamento ao TARV não foi bem aceito. Outro cuidado que a gente tem que ter durante o parto vaginal é evitar toques suscetíveis e ficar atento à questão das cópias. Se for maior que 50 cópias e menor que 1000 cópias, a gente vai evitar a bolsa rota por longos períodos. Já outros detalhes que a gente tem que acompanhar aqui no parto vaginal é fazer imediatamente a ligadura do cordão umbilical após a expulsão do feto. A episiotomia deve ser realizada apenas após a avaliação criteriosa. A gente tem que sempre confirmar a idade gestacional dessa mamãe. A ligadura, de novo, né? E o TARV, ele deve ser mantido após o parto, independente da contagem de CD4. E a gente tem que lembrar que existe o risco de transmissão vertical após o parto? Existe por meio da amamentação. Por isso, a amamentação tem que ser suspensa, a lactação dessa paciente deve ser bloqueada no pós-parto com carbegolina. E aqui a gente deve fazer assim, uma orientação a essa gestante, que a partir de 4 semanas após o parto, que é um período muito curto de amenorreia do puérpero, essa paciente deve começar a usar meios contraceptivos para evitar engravidar novamente.